nosso salário encolheu, a gente tem filho, tem que pagar de carro, despesa, ônibus, dinheiro encurta, não é verdade? Mas o que eu vou contar aqui para vocês, porque às vezes a gente pergunta... Capítulo 20, perdão, irmã, 20. Todos acharam? Lucas 20. A palavra é do verso 27 em diante. 20 do verso 27 em diante. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem achados por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar, nem de ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para Ele vivem todos. E respondendo todos, ou melhor, respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Só até aqui, irmãos. Amados irmãos, somos nós conhecedores de que o grande empecilho do homem ir a Deus é a própria carne. Porque a carne, ela é propensa às coisas deste mundo. A carne, ela tem as concupiscências, que não são poucas, que são as paixões da própria carne. E nós sabemos que todas essas coisas levam o homem à transgressão. E Deus, na verdade, ama o homem, mas Ele aborrece o pecado. Santo é o nome do Senhor. Então olhou Deus do céu à terra e falou: todos pecaram, todos, e destituídos estão da minha glória. Porque a glória de Deus é a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. A glória de Deus é a vida eterna. Então, separados fomos, todos nós. E o homem, irmãos, não tinha condições nenhuma de ter aliança com Deus, de ser fiel a qualquer concerto com Deus. Veio a lei, e nós sabemos isso, e esta impossibilidade chegou a enfermar a própria lei, e o Senhor se fartou dos sacrifícios, né? Porque a carne continuava, e pela fraqueza da carne o pecado continuava dominando. Santo é o nome do Senhor. Veio Jesus Cristo, como disse a palavra, o primeiro homem, Adão, veio em alma vivente, simplesmente. Vivia, era homem em alma vivente. O segundo homem, em espírito vivificante. Quer dizer, poderoso para dar vida, para restaurar a vida. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que, como disse a palavra no enigma, veio na carne, pela carne condenou o pecado na carne. Mas esta era a condição
A materialização era a condição do adversário investir contra o plano de Deus. Era pela carne, era pela matéria. Santo é o nome do Senhor. E por isso pode observar e ver que na condição de Jesus Cristo como verdadeiro Deus, porém também como verdadeiro homem, para vencer o pecado, para vencer o mal, então nisso o adversário de Deus apostou e investiu de maneira tal, irmãos, que chegou a iludir-se a si mesmo de que estivesse falando com simplesmente um homem natural. Esta palavra que Deus nos manda nesta noite, aos ouvidos dos que vivem, glória ao nome do Senhor, dos que têm a vida de Cristo, dos eleitos para a soberana vocação da vida eterna. Irmãos, o Senhor nos anuncia, e esta palavra nos faz entender isto. Como nós vimos aqui, os saduceus negavam, aleluia, negavam a própria ressurreição, e até hoje negam. Esse espírito que nega a ressurreição continua na terra a enganar a muitos. E eles chegaram para o Senhor, eles não tinham o Senhor por mestre. Tudo isso aqui era movido pela hipocrisia. Tudo isso aqui era loucura, querendo falar de sabedoria para com o sábio. Tudo isso aqui, aleluia, era o veneno da serpente. Amados e queridos irmãos, para ver se de alguma maneira calava a palavra. Nesta noite, no início desta palavra, o Senhor já manda dizer: Igreja de Jesus Cristo, continua adiante. Hoje estão espargindo veneno por aí afora. Glória ao nome do Senhor, contra a sã doutrina, contra a obra de Deus, contra a tua fé, contra a tua firmeza na graça. Mas o Senhor te diz: tu vives e eu vivo. Estou em ti e tu em mim. Dá glória a Deus, que tu serás mais do que vencedor, diz a palavra desta noite. Então, irmão, aleluia, vem, chegou o mestre, hipócrita, né? Fingido, mestre, saduceus. E começou a criar, irmãos, uma parábola. E começou, irmãos, a cruzar a fronteira, esta fronteira, aleluia, entre o material e o espiritual. Entre, irmãos, o que é espírito e o que é carne. Mas tem uma parte da palavra que diz que o que é carne, e o que é espírito. Aleluia. E ele veio, irmão, trazer confusão entre a carne e o espírito, como se fosse fundamentos de um saber, fundamentos dentro da própria, aleluia, obra de Deus. E ele veio com toda sorte de engano, irmãos, e de fingimentos e assim por diante. Hoje, na multidão dos filhos de Deus que estão aqui, o Senhor responde a tua oração. Glória ao nome do Senhor. Há verdadeiramente uma fronteira entre o que é carne e entre o que é espírito. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele que te deu vida no espírito é muito maior a governar a tua vida terrena. Aleluia. Então deixa de lado os teus cuidados terrenos, deixa cuidar de lado as tuas equações terrenas, os teus pavores terrenos. Irmão, nós estamos em dias que nós observamos que o que é terreno quer nos sufocar. Aleluia. Quantas vezes cruzamos as portas da casa de Deus inteiramente envolvidos, aleluia, simplesmente no terreno, no materializado, em questões a resolver, aleluia, em problemas que nos consomem, em ameaças, glória ao nome do Senhor, que nos levam a fugas. Quantas vezes entramos aqui, ou então entramos meio vaidosos, em condições terrenas, glória ao nome do Senhor, que nos faz sentir um pouco de altivez. Hoje o Senhor diz para a multidão, aleluia, deixa tudo que é terreno de lado, dá glória a Deus que hoje eu te trouxe aqui para te abençoar. Como a fronteira entre o espírito e a própria alma, até a fronteira do espírito e a própria alma que você também não conhece em ti mesmo. Santo é o nome do Senhor, onde acontece o impulso do espírito, aleluia, sobre a própria vida, e rebenta, aleluia, no corpo, e rebenta nas paixões. Nesta noite o Senhor anuncia por esta palavra: todo espírito de engano, toda falsa profecia contra ti, toda praga contra a tua casa, todo engano contra a tua alma, tudo que quer cruzar a fronteira do sagrado na tua vida,
detalhe. A guerra é contra a própria vida. Por isso que o Senhor não falou lá que colocaria na fronteira do espírito com o corpo, ou da própria vida com o corpo. Porque o que a vida proporciona ao corpo já vem do espírito. A lei é o espírito, a ordem é o espírito, o que confirma é o espírito. Santo é o nome do Senhor. E a tua vida que anda meia parada espiritualmente, e a tua vida que anda meio cotidiana, aleluia, rotineira, a tua vida espiritual anda muito quieta, a tua vida espiritual está pendendo para a condição de morna, aleluia. E eu não quero mornos serão vomitados da boca de Deus, aleluia. Hoje a palavra se coloca na fronteira, aleluia, não somente da matéria, ele veio lá na fronteira da matéria, incluindo paixões, incluindo propriedades terrenas, pactos terrenos. Vocês viram como ele começou aqui? Primeiro ele falou, justificou Moisés, nos deixou escrito e anunciou a lei da remissão. Isso aqui era a lei da remissão. Aí ele falou assim, houve, pois, 7 irmãos. Já começou errado, começou a mexer com o número de Deus. O número de Deus para associar a loucura da incredulidade deles. Aleluia. Nesta noite, o Senhor diz, o Senhor mandou na nossa palavra na nossa reunião e falou assim, ninguém queira falar do Senhor sem ter nome com o Senhor. Para nós falarmos em nome do Senhor, nós temos que ter nome com o Senhor. E é uma multidão na verdade, mas o Senhor te responde a oração de tanta lágrima. Você tem nome comigo. Tu tens nome comigo. Tu tens nome comigo. Aleluia, eu já não vou nem, aleluia, falar da fronteira do corpo e da alma, porque hoje você está na fronteira do corpo e da vida. Foi a fronteira que eles cruzaram, do corpo para a vida. Então o corpo casou, não teve filhos, morreu. O outro a tomou por esposa, morreu, não deixou filhos. O homem criou um emaranhado de materialização, de fundamentos carnais, de pactos fracos debaixo do sol. Santo é o nome do Senhor, né? E depois quis isso entrelaçar a própria vida, cruzar a fronteira da vida e dizer, na ressurreição, pois, deram um salto sobre a fronteira. Aleluia. Na ressurreição, pois, de quem ela será a mulher? Sabe de uma coisa? Hoje o Senhor vai calar muito espírito maligno em mim, falso, opressor, fingido, perseguidor, caluniador, invejoso. Oh, multidão dos filhos de Deus, ouvi a minha palavra. Hoje eu não olho para essa fronteira, ela é fraca. Porque a vida é superior à própria matéria. Porque o Senhor falou, aquele que crê em mim, dentro dele se fará uma fonte de água que salta desta para a vida eterna. Então a vida é superior à matéria, ao próprio corpo. Então hoje o Senhor tira de lado toda paixão carnal. Não te preocupa com a tua necessidade. Eu só quero que você chegue aqui até o Espírito tocar na tua alma, até eu te transformar, até eu arrancar esse medo, esse pavor, essa doença espiritual, até eu te mostrar um horizonte novo, até eu trocar a tua linguagem, até eu te revestir o poder da palavra. Está entendendo? A loucura nunca criará problemas insolúveis para Deus. Nada é insolúvel para Deus, muito menos o que vem do teu adversário. Aleluia. Então não te quero calado, eu não te quero preso em coisas desta vida, eu te quero crente. Olha, irmão, a irmandade lembra,
Teve um dia, a Irmandade lembra o que Deus fez com Simão. Simão, filho de Jonas, pescador da Galileia, analfabeto, simplório, ele era até valente. Ele era daquele grupo da Galileia lá, né, que combatia os romanos, estava sempre com uma espada. Não me vem agora o nome. E o Senhor transformou, olhou para ele e falou assim: Simão, segue-me, e a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Só que no dia que ele viu a carne, né, o Senhor na cruz expirar, o Pedro que Deus havia criado nele, a rocha, o apóstolo, a coluna, santo é o nome do Senhor, olhou atrás e viu Simão e falou para eles: eu vou pescar. Eu vou pescar. E voltou atrás de Simão. E naquela palavra pode ver que fala o tempo todo, chama Simão Pedro. Sabe por quê? Porque estava um homem em confusão própria. Estava um homem de desânimo. Estava um homem parte. Estava um homem na fronteira. Aleluia. Na divisa do espírito e da alma. Então de um lado estava Simão, de outro estava Pedro. Ele falou: vou pescar. E voltou e os outros pararam: vou contigo. Aleluia. E foi. E quando Simão estava lá pescando a noite inteira e não pegou nada, porque igreja, olha, não atentes para o que te promete prosperidades aqui, não atentes para o que te promete facilidades a entrar no reino do céu. E não é a palavra que eu pedi para não te comprometas com isso. O reino do céu é dos valentes, é a força. Aleluia. E quando Pedro se dividiu entre ele e Simão, já quase para perder a guerra, aleluia, o Senhor apareceu na praia de Tiberíades naquela manhã. Santo é o nome do Senhor, para resgatar Pedro, para trazer Pedro para o apostolado, para de uma vez por todas Simão calar, e de uma vez por toda Pedro passar a ser salvo, irmão, apacentador de almas. Irmão, esse culto hoje, desta segunda-feira, aleluia, o Senhor alcança muitas almas que estão aqui e que está querendo voltar a ser Simão, que está querendo negar a transformação que Deus te fez, o Pedro que Deus te fez, a coluna que Deus te fez, a rocha que Ele colocou em ti. Aleluia. Hoje Deus te alcança aqui no teu desânimo e te diz: volta, eu te quero, Pedro. Eu te quero, Simão. Eu te quero em pescas do que é terreno. Eu te quero pescador de almas. Eu te quero enviada minha. Eu te quero anjo. Eu te quero pregador. Eu te quero profeta. Eu te quero anunciador de boas novas. Eu te quero ganhando almas para o reino do céu. De quem será a mulher? Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 se por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos dos homens deste mundo casam-se e dão-se a casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não vão de casar nem se dar em casamento, porque já não podem mais morrer. Santo é o nome do Senhor, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Por isso, irmão, deste lado da fronteira de filhos de Deus, aleluia, que vivem, que salta desta para a eternidade a vossa vida, do lado de cá, aleluia, o Senhor te anuncia hoje no fundamento desta palavra: descansa. Então vamos à matéria. Que te falta? Que te importuna? Quais são os teus sonhos? Que te roubaram? Quantos anéis tu perdeste? Vamos para o lado de cá. Então
deixa eu conversar contigo. Deixa eu vir a ti. Deixa eu descer ao teu profundo. Por que choras? Santo é o nome do Senhor. Tem irmão que fala que Deus não vem em caminho de homens. Vem, irmão, Ele vem em caminho de homens. O que acontece é que às vezes a própria justiça, nossa própria justiça, ela faz com que nós procedamos de maneira, irmãos, que impede a nossa própria alma de receber o bem de Deus. Mas a nossa justiça, aleluia, porque José, quando ele fugiu e tentou fugir, era porque ele era reto, justo. E quando ele soube que Maria estava grávida, porque tem situações que surgem entre nós, entre os filhos da luz. Tem situações que surgem entre nós, que são de Deus e nós não percebemos que são de Deus. E José não discerniu o que estava acontecendo com Maria. Então a justiça dele própria, sua própria justiça, falou: vou deixar ela, vou embora, não vou ficar aqui. Aleluia, vou fugir, vou criar um novo caminho na minha vida, vou traçar outra vida para mim, vou trocar de lugar. Aleluia, hoje o Senhor te diz: você não vai trocar de nada, Deus te dará, Deus te dará. E quando ele estava lá, aleluia, veio o anjo do Senhor, falou assim: José, filho de Davi, aleluia, não temas receber a Maria, que desmontou a justiça própria dele, os próprios intentos que ele achava justo, os próprios intentos que ele achava que era um caminho reto para ele. E o anjo falou: não temas receber Maria, quer dizer, não vai, José, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Irmão, está aqui a resposta de alguns que vieram a buscar a palavra. Tudo que está acontecendo é do Espírito Santo. Não negues, aleluia, não deixe de lado, não fuja, espera, é do Espírito Santo. Mas sabe, irmão, é a fronteira, e de contínuo nós temos que cruzar essa fronteira. Mas agora de repente está ele lá, uma gravidez a ponto de do lado espiritual o homem de Deus distanciado da vontade de Deus. Hoje o Senhor junta toda a condição terrena, toda a condição espiritual, toda essa grande multidão, velhos e novos. Aleluia, o Senhor te diz: ficará na tua vida o que é do Espírito Santo. Dá glória a Deus e vai em paz para a tua casa. Não será cruzada a fronteira. O Senhor faz isso com destreza, com sabedoria. Quem não faz isso é o adversário e se perde. Mas Deus cruza a fronteira da alma, do espírito para a alma, da alma para o corpo, do corpo para a alma, da alma para o espírito. O Senhor tem livre curso na igreja. O Senhor tem trâmite nesta parte a cumprir a sua palavra na tua vida. Então é o espírito em carne. Receba a promessa da libertação divina nesta tarde. Disseste bem, mestre. Disseste bem. Aleluia. Irmão, e assim foi. Sempre querendo confundir a palavra. Sempre buscando fundamentos carnais dentro por Jesus, né? Em busca de Jesus, para que por Jesus o Cristo não cumprisse a missão. Mas nós estamos chegando nos últimos dias. Há uma grande guerra travada, há uma grande peleja na terra. Mas do púlpito desta casa de oração, o Senhor me revela e manda pregar para esta irmandade: eu estou no vosso meio. Quem ficar comigo, eu continuarei, aleluia, no trâmite do corpo ao espírito, na proteção da própria vida. Então dorme em paz, fica em paz, o ministério está em paz. Não estamos, irmão? Estamos em paz. E sabemos que nós mesmos nos vemos todos os dias o Espírito de Deus transpassar as nossas fronteiras, para junto com a irmandade a vontade de Deus se cumprir aqui. Então não se preocupe com os que foram, é porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, tinham ficado aqui. Fica aqui, nada te derrubará.
que lá na revelação, Deus traz agora isso aqui também. Quando João, pela revelação divina, viu o livro da vida, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e que ninguém era digno de ler, e nem de olhar para o livro, João caiu num pranto, e ele falou, e eu chorava muito. Aquele choro era da tua alma, da minha, da humanidade. Era o choro dos filhos de Deus. E quando João chorava muito por não haver quem olhasse, quem desatasse os selos do livro, o anjo olhou para ele e falou, não chores. Mostrou para ele, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele foi digno de desatar os selos do livro. Glória ao nome do Senhor, de ler o livro, de abrir o livro. Então hoje para a multidão é 9:10. Não chores. Com todo o desafio, e com tudo que está para você resolver, e com todo esse quebra-cabeça emaranhado entre a matéria e o espírito e a vida, não chores. Não chores, a palavra vai ficar na divisão da alma e do espírito. Você pode ter certeza que a própria vida será levada para o rumo de Deus em salvação da tua vida. Você lembra que a palavra diz que Sansão era menino ainda, ele era impulsionado por Deus para o campo de Dan. O Espírito levava ele ao campo de Dan. Era lá no campo de Dan onde estava a batalha, onde renascia as forças e o desejo, aleluia, de que a liberdade cantar em Israel. Aleluia, era lá em Dan que nascia dentro de Sansão. Mesmo que fosse braços finos como era, homem normal como era, mesmo que fosse, aleluia, dentro de um mistério que uma mulher que o conheceu como homem e dormia com ele na própria cama e procurava em razões terrenas explicação para tanta força, para tanta vitória, para matar tanto inimigo, ele não encontrava. Era o Espírito de Deus que levou ele desde pequenininho. Hoje o Senhor te diz, esquece saduceus, esquece desafios terrenos, esquece o que te anunciaram, pode esquecer até a placa do maligno. O Espírito de Deus a partir desta palavra te impulsionará pela vida, aleluia, pela vida. No impulso de Deus os portões se abrem, os cadeados se abrem, as correntes caem, os espíritos fogem, os sábios calam. Glória ao nome do Senhor, irmão. Aleluia, é a palavra que Deus nos manda. No resumo, você está muito preocupado com a fronteira da carne e da vida. E aí que o adversário tem trabalhado contra ti. No culto do quilômetro 18, nesta noite, o Senhor te diz, eu estou na fronteira do Espírito e da tua alma. E essa fronteira do Espírito, aleluia, sobre a alma vem o triunfo de Deus e da própria vida. É a palavra, Deus seja louvado, irmão.